Olá, povo de Deus, sexta-feira, 4 de novembro de 2022, São Carlos Borromeu, 31ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Filipenses 3, 17 até 4, 1 e Lucas 16, de 1 a 8. Sede meus imitadores, irmãos, e observai o que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes e agora eu repito, chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, a glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Na melhor tradição sapiencial, estamos diante de dois caminhos como proposta para as nossas vidas. Levar uma vida como inimigo da cruz ou como cidadãos do céu. Paulo descreve as opções dos que acolhem o primeiro caminho. Fazem do estômago seu Deus, optam pelo que é vergonhoso e colocam sua segurança nas coisas terrenas. Estes que assim agem são do grupo dos judaizantes, pois são eles que colocam sua salvação nos ritos, nas observâncias legais e estruturas. Por outro lado, quem faz a segunda opção põe sua confiança somente em Jesus Cristo. Estes se orientam pelo testemunho na esperança de um mundo radicalmente novo. Neste sentido, Paulo se apresenta como exemplo a ser seguido. Não um exemplo acabado, mas um exemplo de quem pauta sua vida na busca de uma identificação cada vez maior com o Mestre Jesus. Somos, de fato, chamados a ser cidadãos e cidadãs do céu. Nesse caminho, a vida e o testemunho do apóstolo são uma fonte segura para quem quer viver próximo de Jesus e de seu projeto. Lucas 16, de 1 a 8, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão. Perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Bom, eu já comentei essa parábola faz poucos dias, então eu vou tomar um outro aspecto, vou ressaltar outra perspectiva. O capítulo 16 de Lucas dá uma chave de leitura no seu versículo 14 para entendermos essa parábola de Jesus. Aí se diz: os fariseus, que eram muito amigos do dinheiro, caçoavam de Jesus.
E aí, então, nesse capítulo, duas parábolas se complementam. Aqui temos hoje que diz como se deve usar o dinheiro, e a outra, dos versículos 19 a 31, nos diz como não se deve usar o dinheiro. E como uma espécie de dobradiça entre as duas parábolas, temos verdadeiramente o foco de Jesus. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. O louvor do administrador infiel, da parábola de hoje, pode causar espanto ou mesmo escândalo. Mais adiante, Lucas compara Deus a um juiz injusto. E em Mateus, os discípulos são convidados a ser espertos como as serpentes. Mas não havemos de nos escandalizar. Jesus não nos dá por modelo um qualquer vigarista, um fulano astuto. Pelo contrário, lembra-nos que somos responsáveis pelos bens que não são exclusivamente nossos, mas que devemos considerar dons de Deus e, portanto, tratar com prudência e com audácia dignas de filhos de Deus. Ao fim e ao cabo, Jesus quer que os filhos da luz, na sua caminhada terrena, sejam mais sagazes do que os filhos das trevas, os filhos deste mundo. E a sagacidade de que Jesus fala é diretamente funcional ao desejo e à concepção do verdadeiro bem. Podemos também ver que Jesus não recomenda que seus discípulos sejam alienados, que não participem das tarefas deste mundo. Pelo contrário, é preciso não ter medo de confrontar-se com os filhos deste mundo. Para anunciar o reino, é preciso destemor, coragem, ousadia. Jesus sabia muito bem como funcionavam as relações sociais, humanas, e sabia que seus discípulos teriam de saber lidar com elas. O capítulo 16 de Lucas, na sua globalidade, sugere-nos outro convite que torna concreta a nossa coragem evangélica. Considerar como nossos primeiros e mais caros amigos os pobres. Se chegarmos a isso, seremos realmente espertos à maneira de Jesus. Foi por essa esperteza que o administrador desonesto foi louvado por Jesus. Por fim, faz-se necessário ressaltar que viver como cidadãos dos céus não quer dizer viver nas nuvens, mas viver na caridade, na esperança, na fé. Viver como cidadãos dos céus significa encontrar o Senhor em cada momento, em cada ato concreto da nossa vida. E hoje celebramos São Carlos Borromeu, nascido em 1538, falecido em 1584, que exerceu um papel muito significativo na história da Igreja no século XVI. Sendo sobrinho do Papa Pio IV, impulsionou o tio para convocar a última etapa do Concílio de Trento, pondo fim a um concílio que se arrastava na Igreja. Era o quarto Papa deste concílio. São Carlos foi arcebispo de Milão e aí fundou o primeiro seminário nos moldes do Concílio de Trento. E ele, então, é celebrado na Igreja como um grande organizador dos processos eclesiais. Um beijo no seu coração.